Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não estiver tudo bem também. Afinal, a vida não é um morango. Vamos ver do que se vai tratar o tema de hoje dessa leitura. É uma leitura coletiva. Pode ser que ela não ressoe com a sua energia, pode ser que somente parte dela ressoe. Então, presta bem atenção na leitura e leva para você o que for para você. O que não for, entrega ao universo. O carro. Opa. O carro. Vamos falar sobre movimentação. Vamos falar sobre escolhas. Vamos falar sobre destinos. Vamos falar sobre se direcionar para algum momento a tomar decisões e atitudes, a finalmente nos posicionar sobre alguma coisa, a entender o nosso momento e a entender que a gente precisa se movimentar, entender que a gente precisa sair do lugar, entender que chega um momento na vida que não dá mais para ficar parado, que a gente precisa tomar uma atitude, que a gente precisa se locomover em direção a alguma coisa, que a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Mas eu vou fazer diferente. Isso aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui que me chamou a atenção. Eita, quase que eu derrubo tudo. Vamos que vamos. Ixi, faltou uma. Essa aqui. Vamos lá. 9 de paus. Tá cansativo, né? Tá puxado. Tá salgado. Como diz o ditado, né? Pista tá salgada. Nossa, tá meio tortinho aqui o breguete. Acho que agora tá melhor, né? A pista tá salgada. Tá difícil defender uma posição, né? Talvez esteja até um tanto quanto monótono permanecer nessa posição aí por mais tempo. Talvez você já esteja cansado demais e as pernas estejam doendo por permanecer nessa posição aí por muito tempo. E talvez não seja mais talvez você esteja se sentindo um tanto quanto fraco por ter sido resiliente demais
Mas ainda assim você não consegue abandonar essa posição, sabe? Ainda assim tá difícil querer e não se mexer. E tá difícil talvez até manter essa postura, essa posição, talvez por já ter mantido ela por tempo demais. E aqui nós vamos pro Rei de Pentáculos. E aí meio que me traz o reforço dessa postura aqui, sabe? De ser, talvez até de ser turrão o suficiente para não querer se movimentar, para não querer sair do lugar, sabe? Tendo uma cabeça tão dura e tão obstinada que por mais que as suas pernas estejam doendo de ficar em pé nessa posição, que você já esteja não seria insatisfeito bem a palavra, seria mais cansado mesmo, sabe? Por mais que você sinta que chegou a hora de ir em frente, de largar, de deixar para trás esse momento, talvez a sua obstinação em relação a isso seja tão grande que isso está te impedindo de saber que precisa, querer fazer, mas por um momento aí do seu pensamento duro e obstinado e talvez até mesmo tanto quanto obsessivo de querer mudar essa posição, de que não querer mudar essa posição, sabe? Mesmo sabendo que chegou a hora de mudar. E aí a gente vai pro 8 de paus. As mudanças precisam acontecer na nossa vida, sabe? Seja ela pro que for. As mudanças precisam... Tudo na vida tem o seu tempo, o seu momento. Por mais que a gente esteja preso numa ideia, muitas vezes a gente precisa abrir mão dessa ideia para que coisas melhores venham. E a gente precisa mudar. E muitas vezes essa velocidade de mudança, algumas vezes a vida vai trazer isso pra gente de forma que a gente não consiga mais bater de frente. De forma que o pensamento obstinado ele seja tão imperativo, vou usar um exemplo aqui, né, quando dois carros vão na mesma direção e colidem, porque os dois motoristas, eu não vou mudar de direção, ele tem que mudar, e o outro motorista pensa, não, eu não vou mudar porque o outro certamente vai mudar, vai para a esquerda, vai para a direita, e por não tomar pé de um novo caminho, por não escolher mudar de decisão e no caso do exemplo de direção, a vida traz um momento de colisão. Que é nesse momento de colisão ali dos dois carros, no caso do exemplo, né, que a vida vai mudar. No caso do exemplo, como nenhum dos dois motoristas abriu mão de mudar a direção do carro, a vida dos dois mudou. Sabe-se lá se um deles estava de cinto, se os dois estavam de cinto,
Sabe-se lá o que pode ter esse resultado desse acidente para ambos os motoristas. E foi isso, de não ter decidido a tempo a mudança da direção. Causou-se um acidente. E sabe-se lá o que aconteceu depois desse acidente. E aí, depois da vida te forçar a mudar o rumo da história, vem um momento aí de descanso, sabe? De relaxamento, onde você consegue entender. Ah, não falei, né? 4 de espadas. Onde você consegue entender que depois de tanta obstinação, depois de tanta dureza de pensamento e talvez até mesmo de coração, valeu de quê? Foi pra que isso? Sabe? Aí vem o momento do relaxamento, onde você realmente vai parar para refletir, onde você vai conseguir botar as suas ideias no lugar, botar a sua cabecinha para pensar, e você vai entender aí nesse momento que valeu de que ser tão obstinado assim? Valeu de que não mudar a minha posição, não mudar a minha postura, não mudar a minha direção? Eu fiz todo esse esforço para me manter parado ali naquela posição, muitas vezes esforço físico também, inclusive. Para quê? Qual necessidade? Qual o intuito? Por quê? Por que eu quis fazer tanta questão de bater a cabeça ali naquela parede? Eu abri um buraco na parede? Não. Muito pelo contrário, eu me machuquei, né? Eu sangrei, porque bater a cabeça numa parede vai machucar, vai ficar um galo, vai ficar dolorido. E pra quê? E aí a gente vai pro 9 de copas invertido. Sou muito fã de carta invertida não, mas ela veio invertida, então tá tudo certo. Porque aí depois de parar para pensar, para analisar, para entender, para racionalizar todo este processo, você entende que não valeu de nada. Que não foi útil, que não foi interessante, que não foi prazeroso, que não te trouxe resultados, que não trouxe para você aquilo que você fez tanta questão de manter a cabeça, o pensamento rígido, não te trouxe nada. Não te trouxe nada de bom, não te trouxe nada de feliz, não te trouxe nada de agradável, não te trouxe resultado nenhum. Sabe? E quando a vida vem e faz esse rebuliço que esse rebuliço aqui vai ser como levar um choque, sabe? Que você encosta na eletricidade e solta. Vai ser mais ou menos isso aqui. Que a vida simplesmente está seguindo na mesma direção, você está continuando os mesmos passos que você já faz, e aí vem a vida e te dá um baque. Ou, não sei, uma notícia que você não esperava receber, talvez o encerramento de alguma coisa, talvez o encerramento de um relacionamento,
talvez o encerramento de um contrato de trabalho. E aí, com esse baque, a vida vai te fazer pensar, poxa, se eu tivesse agido de outra forma, se eu tivesse seguido outro caminho, se eu tivesse dado outros passos, mas o e se já foi. O tempo não volta atrás. Para nada. O único lugar onde o tempo realmente volta é na nossa cabeça. Então, o e se não existe mais. Esse e se é você pensar do daqui para frente. É você entender que esse baque aqui que a vida te deu para pensar não é para levar você para baixo. Muito pelo contrário. É para que você entenda tudo que você deixou de ganhar, mantendo essa cabeça dura, esse pensamento rígido, esse pensamento obstinado em tudo que você deixou de ganhar nessa situação. Né? Supondo aqui se é uma questão de relacionamento, onde uma das partes não cede por nada, e aí chega o fim daquele relacionamento, e aí uma das pessoas para pensar, mas e se eu tivesse prestado mais atenção? E se eu tivesse falado mais? E se eu tivesse agido mais? E se eu tivesse compreendido mais? E hoje eu não tenho mais aquela pessoa do meu lado. Só que entenderam o que eu quis dizer? Que o tempo não volta? Não volta. Pode até no futuro vir a retornar, né, o relacionamento com essa mesma pessoa. Mas se você tiver as mesmas atitudes e o mesmo pensamento rígido e retrógrado e obstinado, o caminho não vai ser diferente. Vai dar a linha reta do destino vai ser a mesma. Porque se você aqui não pensou, não entendeu o que você perdeu ou deixou de ganhar com esse pensamento retrógrado, duro, você não entendeu, e aí você vai passar por isso de novo. Seja com a mesma pessoa, seja com outra pessoa, se for uma questão de trabalho, né? Bater de frente com o chefe, com um colega de trabalho, porque você acha que sua forma de agir é melhor, seu pensamento é melhor, e aí ocorre o seu desligamento. Se você não mudar essa forma de pensar, em qualquer empresa para onde você for, vai ser da mesma forma. Enquanto você não mudar os seus passos, não agir, não entender aonde está o problema, não corrigir o problema, vai ser sempre da mesma forma. Em qualquer lugar, em qualquer aspecto, em qualquer âmbito. Relacionamento familiar é a mesma coisa. Né? Um familiar se afasta por achar que não vale a pena, o convívio não vale a pena. Por mais que aquela pessoa ame você,
ela vai continuar achando que o convívio com você não vale a pena, porque você continua agindo da mesma forma. Então, eu acho que já passou da hora de esperar que a vida te traga o elemento X para você parar, pensar, avaliar e refletir a sua própria vida, os seus próprios passos, os seus próprios pensamentos e mudar essa questão aqui. Porque senão, seja lá qual for a questão, qual for o ambiente, qual for o momento, você não vai sair do lugar e vai ficar sozinho. Por mais que seja bom, às vezes, a gente ter momentos a sós conosco, a vida não foi feita para ser vivida sozinha. O ser humano ele é um ser coletivo, de viver coletivamente. Seja com um grupo familiar, seja com um grupo de amigos, seja com um grupo de trabalho, seja com um relacionamento a dois. Isso é viver coletivamente, mas enquanto o seu pensamento for de pedra e não mudar, nada vai mudar. Não espera o baque da vida acontecer para você começar a pensar o seu momento. Escolhe um caminho novo, escolhe um caminho diferente. Amoleça a sua dureza de pensamento para poder seguir em frente por novos rumos e conquistar coisas que você perdeu ou deixou de ganhar. Beleza? Essa foi a leitura de hoje. Não se esqueça de seguir o canal, de deixar o seu comentário sobre a leitura. E até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.